e foi uma bênção. Evangelho de João, capítulo 17. Semana passada a gente discorreu na palavra do Senhor a respeito da importância do corpo de Cristo. Irmão, assim, os textos, a palavra do Senhor, ela é, eu não sei se essa palavra existe, infindável. Ela não tem fim. As revelações, aquilo que o Senhor tem por detrás daquilo que é literal, o que é espiritual, né, que está por detrás do que é literal. Às vezes a gente lê um texto e nós nos impressionamos com uma revelação, mas daí a algum tempo a gente torna a ler e começa a perceber que existe algo muito maior e muito mais tremendo. A despeito disso, deixa aí marcado em Evangelho de João, capítulo 17, e volta comigo, já que nós lemos Gênesis capítulo 4, eu queria que você acompanhasse comigo um princípio da palavra do Senhor. A gente está falando de revelação, de entendimento, e no seminário, uma das tarefas era ler toda a Bíblia, além dos livros. Irmão, na hora que chegava na genealogia, Fabi, Deus tem misericórdia. Fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, e os tantos anos. Fulano gerou... Até que, um dia, ouvindo o meu pastor, o apóstolo Luiz Hermínio, o meu pastor, o apóstolo Luiz Hermínio, ele leu isso aqui comigo, ó, Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5, a partir do verso 4, diz assim. Eu vou ter que ler todo o texto. Diz assim: e foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias. Eu vou ler rápido, por favor, acompanhem comigo, porque eu quero voltar para João 17, versículo 5, e foram todos os dias de Adão, que Adão viveu 930 anos e morreu, e viveu 705 anos e gerou Enos, e viveu 7, depois que gerou a Enos 807 anos e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu, e viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã, e viveu Enos depois que gerou a Cainã 815 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. Deixa eu abreviar isso aqui. No versículo 6, a palavra diz que a descendência de Adão, Sete gerou a Enos. No versículo 7, Enos gerou a Cainã. No versículo 9, Cainã gerou a Maalael. No versículo 12, Maalael gerou versículo 12, viu Cainã 70 anos e gerou a Maalael, e viveu Cainã depois que gerou a Maalalel 840 anos, gerou filhos e filhas. No versículo 18, viveu Jared 172 anos e gerou a Enoque. No versículo 25, e viveu Matusalém e gerou a Lameque, e no versículo 28 diz assim: e viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, e chamou o seu nome Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Agora, quando a gente lê para isso aqui, é só uma cronologia seguido da descendência
de Adão, mas quando, irmãos, falando de revelação da palavra, quando a gente volta e para entender o significado de cada nome, de cada um, a gente vai entender que o Senhor está buscando uma restauração através das gerações, Claudinei. O Senhor está falando, ainda que Adão tenha pecado, na geração dele eu vou levantar homens e mulheres, eu vou levantar pessoas que estão dispostas, que eu vou fazer tudo para que ele possa restabelecer a paz comigo. A Bíblia diz que todos pecaram e estavam destituídos da glória do Senhor, mas assim também como por um homem entrou o pecado, por um outro também entrou a redenção. O desejo do Senhor era que a humanidade voltasse à comunhão com Ele. Então, quando a gente volta no significado de cada um desses nomes, eu quero aí, você vai acompanhar, é mais ou menos assim, olha, Adão significa homem, Sete significa apontado, Enos significa fraco e mortal, Cainã significa aflição e lamentação, Maalalel significa santo de Deus, Jared significa descerá, Enoque significa ensino e instrução, Matusalém significa quando ele for, virá, Lameque significa ausência de esperança, mas Noé significa alívio, conforto e consolo. Quando a gente pega toda essa escritura, lá do verso 1 até o verso 28, e começa dentro de uma busca, de um entendimento no Espírito, entender o que o Senhor está querendo comunicar conosco, se a gente for tentar traduzir nome por nome, nós vamos dizer assim, olha, se Adão significa um homem, o que o Senhor está querendo dizer? O Senhor está querendo dizer, ao homem estava apontado uma mortal aflição, mas o santo de Deus descerá, ensinando que a sua morte trará ao ausente de esperança, alívio e conforto, ou seja, Deus escondeu um plano dentro das gerações, Deus escondeu um plano dentro da igreja que Ele estava estabelecendo a partir de Adão e a partir de Sete, porque a esperança volta, o alívio volta, e quando ele encontra um louco, um maluco chamado Noé, falando, vai descer uma chuva do céu, vai descer água do céu, vai descer, sabe, uma água aqui torrencial, o povo fala, o que é chuva? Porque ainda não havia chovido na terra. Todo mundo chama de louco, até que o primeiro pingo cai sobre a face da terra. Então, tem alguém te chamando de louco, deixa continuar chamando de louco, porque daqui a pouco vem a chuva do Senhor, e aquele que era louco, agora vai ser aquele que vai ser, as pessoas vão buscar por socorro. Querido, Deus tem alívio para você, Deus tem conforto e tem consolo a respeito da igreja dele, porque Deus não desiste da sua noiva. Sete gerou Enos, Enos gerou Cainã, Cainã gerou Maalalel, Maalalel gerou, esqueci o nome, Ared gerou Enoque, Enoque gerou Matusalém, Matusalém gerou Lameque, Lameque gerou Noé. Adão significa homem, Sete significa apontado, Enos, fraco e mortal, Cainã, aflição e lamentação, Maalalel, santo de Deus, Jared descerá, Enoque, ensino e instrução, Matusalém, quando ele for, virá, Lameque, ausência de esperança, mas Noé, alívio, conforto e consolo, ou seja, ao homem, Adão, estava apontado, Sete, uma mortal aflição, porque ele é fraco e mortal, Enos, mas o santo de Deus descerá ensinando que a sua morte trará ao ausente de esperança, alívio e conforto, não é? Esses são dias que precisam de levantar mais Noés. Aí, João 17, no versículo 18, e eu já falei muito desse texto aqui, eu já falei muito desse texto, diz assim, João capítulo 17, versículo 18. Versículo 17 diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo.
Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ou seja, nós precisamos aprender como que a igreja do Senhor precisa caminhar na terra. Quando o Senhor providencia o Salvador Jesus Cristo, Ele não o envia na aparência ou na forma de um querubim, de um anjo, de um arcanjo, de um serafim. Ele o envia com um corpo físico, um bebezinho que ora fora gerado pelo Espírito Santo, mas ele é gerado em carne, corpo. O anjo aparece para Maria e fala: bendita és tu entre as mulheres, descerá sobre ti o Espírito Santo, e no poder do Altíssimo conceberás. Mas ainda que, sendo concebido no poder do Espírito, ele é concebido como corpo, com um corpo. Irmãos, tem coisas que às vezes a gente se sente assim meio constrangido em dizer, mas eu fico imaginando Maria fazendo Jesusinho, tendo que ensinar, tendo que cuidar daquela criança, assim como nós cuidamos dos nossos bebês. Por quê? Porque era um corpo físico, palpável. Mas aonde eu quero chegar? Porque o versículo 17, Jesus está falando assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ou seja, como que nós, igreja do Senhor, fomos enviados? Nós fomos enviados como corpo de Cristo. Nós fomos enviados para ser a manifestação da glória do Senhor. Ainda que na eternidade o Senhor já houvera nos estabelecido, escolhido. O apóstolo Paulo diz que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, o Senhor já nos havia eleito como noiva do Cordeiro, como corpo de Cristo aqui na terra, antes da fundação do mundo. Na sua presciência, no seu entendimento, na sua consciência eterna, e diga, ele não está preso no Cronos. O Senhor é totalmente atemporal, ele anda na eternidade, ele vai no tempo, ele caminha no tempo, e ele também volta nos dias do passado, porque ele não está preso no Cronos. Ou seja, o Senhor, ele conhece e já sabe o que já está estabelecido, já está eleito antes da fundação do mundo. Mas fato é que para esse tempo presente, eu e você fomos eleitos como corpo de Cristo na terra. Semana passada eu falei que a igreja do Senhor é como se ela fosse uma embaixada espiritual. Às vezes muitas coisas estão quebrando, explodindo, míssil cruzando o céu, muitas coisas estão acontecendo. Mas se eu estou nesse lugar de segurança chamado embaixada, por conta dos tratados que existem entre nações e nações, falando das coisas espirituais, se eu estou debaixo da cobertura do sangue de Jesus Cristo, eu estou protegido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tem muita coisa quebrando lá fora, mas a sombra do Onipotente está me protegendo e trazendo descanso e refrigério para cada um de nós. A sombra do Onipotente é Ele que não me deixa sucumbir nas horas das aflições. A sombra do Onipotente, eu estou passando por lutas, eu estou passando por situações terríveis, mas a sombra do Onipotente está me guardando. Agora, sabe de uma coisa? O Senhor nos enviou como um corpo, mas não basta ser só o corpo. Tem que ser um corpo cheio do Espírito Santo. Avança comigo, é uma página, Evangelho ainda de João, no capítulo 20. Jesus Cristo morre, ressuscita, e ele vai ao encontro dos discípulos. E o texto vai dizer que eles estavam ali, as portas trancadas, com medo.
Porque o temor deve ter vindo. O temor deve ter vindo e talvez ele se perguntasse: e agora? E agora? E agora, irmão, permaneça firme na promessa. E agora a promessa do Senhor era: eu destruirei esse templo, mas ao terceiro dia eu reedificarei. E o texto vai dizer que ele falava isso referindo-se a si mesmo. Ou seja, esse templo mortal, carnal, ele vai ser destruído, mas ao terceiro dia ele vai ser ressuscitado. Agora os discípulos, a igreja do Senhor, reunida, temerosa. E às vezes a gente entra nesse lugar de temor, mesmo sabendo que nós fomos chamados para ser templo do Espírito Santo, corpo de Cristo na terra, chamados para manifestar o governo do Senhor aqui na terra, do mesmo jeito que é no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. É a palavra. E às vezes a gente fica pensando, falando: meu Deus, como que isso vai acontecer? Como que eu vou manifestar a glória do Senhor, o governo do Senhor, a vontade do Senhor aqui na terra do jeito que ela é feita no céu? Só há uma condição: ser cheio do Espírito Santo. E é por isso que quando agora ele aparece aos discípulos, a primeira coisa que ele diz: olha, paz seja convosco. Porque ele sabia que o coração deles estava ali no temor, eles estavam atemorizados. E aí o versículo 19 de João capítulo 20, vai dizer assim, olha, chegada, João 20 capítulo 19, vai dizer assim: chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas portas trancadas, onde os discípulos, com alegria, não, irmãos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Ou seja, ele já conhecia o coração, sabia que, embora fosse a noiva do Cordeiro, eleita, estabelecida antes da fundação do mundo, como diz o apóstolo Paulo, há momentos na nossa vida que nós vamos passar por temores. Há momentos na nossa vida que nós vamos achar que as promessas, por muito demorar, elas não vão cumprir. E é interessante que o texto de Provérbios, ele vai dizer que a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Sabe, irmão, às vezes você está esperando pelo cumprimento de algo que o Senhor liberou sobre a sua vida há muito tempo. Talvez você esteja esperando para que algo aconteça e você diz: mas já passou tanto tempo. Talvez essa noite seja o terceiro dia. Talvez essa noite seja o dia do Senhor restaurar e ressuscitar coisas que Ele te prometeu e que pelo passar do tempo, por achar que está demorando, nós desfalecemos na nossa convicção e enfraquecemos a nossa esperança. Mas ele vai dizer assim: olha, portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos, o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhe, pois, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E aqui está o desafio. Porque, irmão, é muito bom quando a gente ouve assim: olha, que o Senhor te colocou por cabeça e não por cauda. Que você é o corpo, a extensão do cabeça, que é Jesus Cristo. Bênção abraâmica, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso é muito bom, glória a Deus. Só que o texto está dizendo: assim
como o Pai me enviou, eu também vos envio. E aqui, meu irmão, tem coisas que eu vou alcançar no Senhor, porque a palavra diz assim, olha, aquele que estiver em mim, fará as obras que eu fiz, e ainda maiores. Mas sabe de uma coisa? O pacote é completo. Tem que estar disposto a ter coroa de espinho. Assim como o Pai me enviou para ter coroa de espinho. Tem que estar disposto a ter coroa de espinho. Me enviou para ser obediente até a morte, morte de cruz. Tem que ser obediente. Me enviou para poder ter as mãos furadas. Tem que estar disposto, porque o pacote é completo. Me enviou para ser furado no lado. Tem que estar disposto a passar. Tem que estar disposto. Nós somos o corpo de Cristo, então nós temos que atentar para aquilo que a palavra está dizendo. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. E aí no versículo 22, ele diz assim: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Porque se a primeira parte do pacote é boa, agradável e perfeita, irmão, a segunda eu preciso de resistir até o sangue. A segunda eu preciso de estar disposto a ir até as últimas consequências com o Senhor. Se de fato eu estou disposto a cumprir aquilo que Ele me chamou para cumprir, eu preciso estar disposto a passar por aquilo que Ele passou. Tem aflições, mas também tem o Espírito Santo, o Consolador. Eu irei para o Pai, mas eu enviarei o Espírito Santo, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmão, não tem um segundo que você está só. Não tem um segundo que Deus não está cuidando de você. Isaías capítulo, eu amo esse texto, Isaías capítulo 60, versículo 1. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Eis que as trevas cobriram a terra, mas sobre ti, é como se o Senhor parasse individualmente. Deus tem uma mente coletiva? Tem, mas quando Ele precisa de dar atenção, Ele para e diz: sobre ti virá o Senhor, sobre ti está tudo quebrando, Covid para lá e trem para cá, mas sobre ti virá o teu Deus, porque o Senhor não fica um segundo sequer sem velar pela sua vida. Pastor, mas eu pequei. Pastor, mas eu tropecei. Pastor, olha, eu fiz coisa que desagrada ao Senhor. Ele continua com você até nas suas horas de pecado. Pastor, que heresia é essa? Não, querido, o Espírito Santo, ele não vem porque você é bom. O Espírito vem porque você é mau, porque você e eu precisamos de ser convencidos do pecado, do juízo e da justiça, porque essa é a incumbência que o Espírito Santo recebeu. Eu enviarei e ele vos convencerá do pecado, do juízo e da justiça. Então ele não vem para mim, ele não está comigo tão somente quando eu estou bonitinho, anjinho, parecendo um anjinho. Não, ele vem porque a gente é ruim, mas ele me ama tanto, tanto, que ele vem para me convencer. Ah, Willer, ah, fulano, ah, não sei quem, olha, um dia eu enviei o meu filho, ele morreu por você. O Espírito Santo, o sopro do Espírito Santo, o sopro do Espírito Santo, o ruá do Senhor, a glória do Senhor, a bênção do Senhor sobre as nossas casas, o favor do Senhor sobre a nossa vida. E aí a gente vai dizer: Senhor, como que eu vou fazer? Eu tropecei, como que eu vou fazer? Eu não me sinto mais digno. E aí o inimigo aproveita, porque ele é oportunista, e quando ele vê que a sua esperança está ali, sabe, enfraquecendo, ele começa a acusar, porque primeiro ele coloca a bandeja,
encoraja, e se você cai, depois ele acusa, e aí ele vai diante de Deus para te acusar, mas na hora que ele está acusando, diante de Deus o Pai levanta Jesus Cristo, o Filho, falando: eia, olha aqui as mãos, do mesmo jeito que ele foi para consolar os discípulos, dizendo: paz seja convosco, ainda hoje o Senhor está falando: paz seja convosco. As minhas mãos ainda têm a marca das chagas, as minhas mãos ainda têm a marca dos pregos, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica. Irmão, entenda isso, você é o corpo de Cristo, Deus não vai desistir de você quando você tropeçar. Todos nós, principalmente os meninos. Já correu na rua, já arrancou a tampa do dedo. Só que a gente não vai lá e fala assim: arranquei a tampa do dedo, deixa eu cortar esse dedo aqui. Não, querido. O seu cérebro, a sua cabeça. A doutora Fabiana entende mais do que isso, psicóloga. Ele vai enviar sinais, informações, para que aquela parte do corpo seja totalmente restaurada. O corpo de Cristo. A gente passa luta, passa. Mas existe uma palavra aqui: paz seja convosco. Paz seja convosco. E nós estamos vivendo dias terríveis, de afrontas terríveis. Essa é boa. Aleluia. Promessa. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Ninguém tira. Eu tenho a marca da promessa, mas quem me deu? Eu tenho a marca da promessa. Vem pra cá, Pedro. Vem pra cá. Eu tenho a marca da promessa, mas Ele me fez. Aí, a gente vai voltar. Vou interromper o voo aqui um pouquinho. É porque a gente vai assim, irmãos. Aí, entenda uma coisa. Ainda existe uma palavra liberada sobre a sua vida, dizendo: paz seja convosco. Agora, essa palavra não significa que nós seremos livres das aflições. Porque paz, irmãos, hoje eu estava pensando, o que é paz? Paz é ausência de guerra? Eu conheci um pastor que a gente ia cumprimentá-lo, e ele falava: a paz do Senhor. Ele falava assim: em paz em plena guerra. Tinha um outro pastor amigo meu que ele falava assim: olha, paz não, aqui é guerra. Você ia todo assim, nem a paz do Senhor. Paz não, aqui é guerra. Mas tinha um outro que falava que era paz em plena guerra. Sabe por quê? Porque quem vence a guerra não é o príncipe da guerra, é o príncipe da paz. Quem vence a guerra é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então não queira vencer as guerras com as suas armas. Quando vier as lutas, quando te injuriarem, Mateus capítulo 5, abre comigo. Mateus capítulo 5, versículo 11. Mateus capítulo, irmão, assim, deixa eu te falar, nós somos pentecostais, tá? Mateus capítulo 5, versículo 11. Diz assim, ó: bem-aventurados os que sofrem, versículo 10. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Irmão, deixa eu te falar, estar em paz não significa ter ausência de guerra. Mas
é uma postura, é um comportamento diante do Senhor. É saber que como corpo de Cristo, se o cabeça vence, o corpo também vence. Irmão, numa corrida, numa maratona, a cabeça não sai correndo na frente assim, chega lá e vence e fica lá só aquela cabeçona falando: chega corpo, estamos te esperando nessa vitória. Não, querido. Se o cabeça vence, o corpo também vence. Se o cabeça sofre, o corpo também sofre. Mas se sofre ou se vence, sobre todas as coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque essa é a promessa. Aí, Mateus capítulo 5 vai dizer no versículo 11: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. E quantas vezes nós somos rotulados, nós os cristãos, nós a igreja do Senhor. Agora deixa eu te falar, rótulo é para coisas, nós não somos coisas, nós somos filhos de Deus. E querido, não permita que pessoas venham te rotular e venham querer estabelecer uma identidade que não foi a que o Senhor te deu. O Senhor te deu uma identidade de filho. O Senhor te deu uma identidade de herdeiro, porque se sois filhos, também sois herdeiros. E se eu sou herdeiro, eu tenho direito em tudo aquilo que o Senhor conquistou para mim na cruz do Calvário, porque eu tenho a marca da promessa. Eu tenho, agora sim, agora nós vamos cantar. Eu tenho a marca da promessa. Aleluia. Isso. É isso. Você tem uma marca. Você tem a marca da promessa do Senhor. Você é herdeiro de Deus, noiva do Cordeiro, e Ele não vai te largar. Sim, eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai Ninguém vai apagar. O seu pecado não apaga. Os seus tropeços não apaga. Porque se você pecou, você é corpo, está ligado no cabeça, e o cabeça vai trabalhar para te restaurar. Ele não desistiu de você, Ele ainda vai trabalhar para que você seja restaurado. Pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falha. Eu sei que sim, Senhor. Sim. Sim, Senhor. Diante dos meus olhos, diante dos seus olhos, Deus vai mudar a sua sorte. Diante dos seus olhos, diante dos seus olhos. Irmão, tem que ter resistência, músculo. Quem vence, nós não estamos numa corrida de 100 metros. Nós estamos numa maratona. Por isso, deixando para trás as coisas que nos oportunam, que tentam entrar na nossa frente como obstáculo, corramos. A carreira é uma carreira. Qual que é a diferença daquele que corre 100 metros e daquele que faz uma maratona? O que corre 100 metros ele tem que correr muito e pouco. Mas o da maratona, ele corre em uma velocidade mais baixa, mas ele vai mais longe. É por isso que o apóstolo Paulo vai escrever aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 59. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 59, quando ele diz assim, olha: por estas coisas, sede firmes e constantes. Pastor, e se eu tropeçar? Você não deixa de ser o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro. E se eu me ferir? Você não deixa de ser o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro.
E se eu sangrar, você não deixa de ser o corpo de Cristo e a noiva do Cordeiro. E aí eu quero dizer uma frase aqui que o pastor Luiz Hermínio fala. As suas feridas falam da luta, mas as suas cicatrizes falam das vitórias. Quando passares pelas águas, elas não vão te afogar. Quando passar, não é se passares, é quando passar, você vai passar. Irmão, você vai ser injuriado. Você vai ser chamado até de... É até disso aí que você pensou. Só que esse rótulo não foi o Senhor que te deu. Vinde a mim, benditos do meu Pai, você é bendito no Senhor. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem. Versículo 11 de Mateus 5. E mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Aí, a gente está sofrendo. O chicote está cortando o lombo. E o versículo 12 de Mateus capítulo 5 está dizendo assim: exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eu preciso estar disposto a enfrentar as aflições do tempo presente. Hoje eu fui almoçar na casa da minha mãe. E aí algumas visitas. E uma delas falou assim: eu vou falar para um amigo meu ir lá na sua igreja. Ele era crente. Na hora que falou que era, eu já... Irmão, sabe por quê? Porque Deus não vai te amar mais ou menos pela quantidade de pecado que você cometeu. E também não vai te amar mais ou menos pela sua santidade. Ele te ama e pronto, acabou. E se a gente quiser forçar a literatura, nós vamos falar assim, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E a quem muito foi perdoado é porque muito amou. Ou seja, Deus te ama plenamente. Aí eu falei... Ele já foi da igreja? Ele já foi... Ela falou, mas confusão na igreja, né? Eu falei, né? O mundo está tão cheio de confusão, né? Confusão na igreja. E eu preparando a mensagem para falar do corpo de Cristo. Aí o Senhor falou assim, João 19, 38. Abre aí. Evangelho de João. João 19, 38. Sabe por quê, querido? Como noiva do Cordeiro, nós vamos passar por aflições. Como corpo de Cristo, Rick, nós vamos passar por aflições. Às vezes a gente vai sangrar. Às vezes nós vamos ouvir o que a gente não gostaria de ouvir. Às vezes nós vamos ser confrontados para o nosso crescimento. Às vezes nós vamos sentir algumas dores, que é para que nós possamos crescer. Mas de uma coisa, querido, que você não pode desistir, é do corpo de Cristo. Porque quando você desiste, é como se você, como membro desse corpo, estivesse dizendo assim, eu resolvo ser amputado. Eu resolvo ser desligado. E quando desliga, deixa de ser nutrido pelo cabeça. Porque eu posso estar sofrendo tudo que for, mas se eu estiver ligado no corpo, eu ainda continuarei sendo nutrido pelo cabeça, que é Jesus Cristo. Então não desista. É por isso que quando João escreve o capítulo 19, no versículo 38, ele vai dizer assim, olha: depois disso, José de Arimateia,
o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilato que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos. Quem é Nicodemos? Nicodemos é aquele cara que chegou para Jesus, um conhecedor da Torá. E Jesus falou para ele: Nicodemos, necessário é nascer de novo. Ele falou: Jesus, como é que sendo velho voltarei ao ventre da minha mãe? Ele falou: não, querido, você precisa de nascer da água e do Espírito. Você precisa de fazer parte do corpo, mas você precisa ser cheio do Espírito Santo. Paz seja convosco. E dizendo isso aos discípulos, lá quando ele aparece, a Bíblia diz que ele sopra e soprou sobre eles o Espírito Santo. Então não basta fazer parte do corpo, tem que ser cheio do Espírito. Agora Nicodemos está disposto a auxiliar a José de Arimateia. Agora o que José de Arimateia está fazendo? É um homem que não desistiu do corpo. É um homem que olhou para o corpo e viu as cicatrizes. É um homem que olhou para o corpo e viu com aquele corte do lado, talvez mais sem sangue nenhum, sabe, talvez com cianose, com os olhos roxos, com as unhas roxas, porque o corpo, a matéria de fato morreu, irmão, e morreu mesmo. Mortinho da Silva, morreu mesmo, sabe, mas ainda que vendo todas as feridas, talvez na hora que ele desceu o corpo da cruz, ele virou e viu as costas do Senhor Jesus que apanhou, sangrou por mim e por você. Cada chicotada daquela talvez levasse o meu e o seu nome. Cada chicotada daquela era para dizer assim: esse é pelo Willer, esse aqui é pelo Willer em 2000 e tanto, esse aqui é pelo pastor Willer em 2000 e tanto. Mas sabe, vendo aquele corpo ali, ele não desiste do corpo, porque havia uma promessa dizendo: ao terceiro dia eu ressuscitarei para a glória do Senhor. Ao terceiro dia, meu irmão, deixa eu te dizer, você está olhando para a igreja, você está olhando para o corpo, nós somos assim mesmo. E deixa eu te dizer, não desista da noiva do Cordeiro, porque ela pode estar ferida hoje, mas daqui a pouco nós estaremos com ele em glória, uma noiva linda, imaculada, santa, face a face com o Senhor. Não desista do corpo ferido. Não desista do corpo ferido. São tempos de pessoas que não desistem do corpo ferido, homens que investirão no corpo. Versículo 38, depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, ainda que oculto por meio dos judeus. E deixa eu te falar, é pecado ter medo? Não, irmão, não é pecado ter medo. Você ainda continua sendo um ser humano. E sabe, tem muita gente falando assim: ah, mas eu ainda sou humano, e eu estou buscando uma experiência espiritual. Você tem uma matéria, mas superior a essa matéria, a essa humanidade. Você precisa de entender que você foi eleito em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Você é um espírito que habita num corpo e possui uma alma. Então você não é um ser humano tão somente que está vivendo uma experiência espiritual nos domingos a partir das 19 horas, outras vezes durante a semana, não. Você é um ser espiritual, eleito em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, que está vivendo um curto período da eternidade, curto, que está vivendo uma experiência humana. Agora, nessa experiência humana, nós teremos medos, nós teremos pavores, nós teremos temores, mas nós também teremos vitória diante do Senhor. Nós também, sabe, nós vamos avançar e vamos ver milagres tremendos, se nós permanecermos firmes e constantes. Esses são tempos de homens, de Josés de Arimateias, de Nicodemos. Versículo 39 de João 19 diz: e foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés.
Irmão, alguém aqui investe em firma quebrada? Alguém aqui investe... Vamos supor que nós fôssemos dono de um frigorífico, de um grande frigorífico. Não, deixa eu pegar o Gensimar. Gensimar tem uma ótica opção, quem quiser. Amém. Essa semana eu fiquei muito preocupado com o Gensimar, porque ele fez uma viagem de mais ou menos umas 28 horas por aí, quase 30. Chegou 7 horas da manhã de quinta-feira, Gensimar, da missão Nordeste. Quando foi quinta, 5 horas da tarde, ele estava dentro de um ônibus indo para São Paulo. Quando foi sexta-feira, chegou lá 5 horas da manhã, chegou lá, quando foi meio-dia, 1 hora da tarde, estava voltando para Belo Horizonte. Porque ele tinha um compromisso de um investimento no negócio dele. Você foi comprar lente quebrada? Quebrada não. Talvez você tenha um comércio. Eu tenho Claudinei tem uma floricultura ali. Você compra planta morta, Claudinei? Planta morta, que não tem mais jeito. Mas eu trabalho com restaurante. Olha, tem um arroz lá que ele já está com bolo. Como é que chama? Bololô? Bolor. Irmão, ninguém faz isso. Mas teve um que fez. Primeiro que Jesus Cristo olhou para a terra e falou assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Esse povo está quebrado. Não há esperança. Mas tem uma música do Diante do Trono que eu amo, que fala: ao cheiro das águas. Que é um texto da palavra do Senhor. Ao cheiro das águas. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que na estação própria dá o seu fruto, cujas folhagem não murcha, e na estação própria dá o seu fruto. Mas aí parece que em algum momento a gente faz uma forcinha, a gente sai de perto da fonte, e aí o galho vai secando e vai morrendo. E a palavra diz... Jeremias? Ezequiel, Jeremias, é um dos dois, está lá na Bíblia. Aí ele fala assim: ao cheiro das águas, a esperança, meu irmão. Sabe o que José de Arimateia fez? Ele falou assim: olha, ainda há esperança, porque existe uma palavra empenhada da parte do Senhor dizendo que ao terceiro dia Ele vai ressuscitar. Então eu vou investir no corpo. O corpo está morto, o corpo está ferido, e Ele está falando: eu não desisto. Eu fico imaginando Ele pegando o corpo de Cristo, porque essas coisas ninguém imagina, é só o pastor William. Aquele corpo aquele olhar todo caído, todo quebrado, todo cheio de dores, aquele semblante de sofrimento porque sofreu, sabe? Aquele semblante de angústia, porque antes de ser crucificado ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. Mas sabe de uma coisa, querido? Era necessário que o túmulo fosse ocupado, era necessário que daí 3 dias o túmulo estivesse vazio, para que a direita do Pai estivesse ocupada por Jesus Cristo. O túmulo tinha que ser ocupado, para que eu e você não fôssemos condenados. O corpo de Cristo. Depois o túmulo precisou ser desocupado, para que no trono de glória nós pudéssemos experimentar e dizer: verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Irmão, não aceite qualquer outra nomenclatura que não te qualifique como filho de Deus. Estevão foi apedrejado. E aí a Bíblia vai dizer que quando ele está sendo apedrejado,
ele olha para cima e ele faz uma declaração. Ele fala assim: eis que vejo o Filho de Deus, de pé à direita de Deus. Mas o profeta Isaías diz que sentado está o Senhor sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes cobrem o templo. Tem uma música do Sóstenes, né? Sentado está o Senhor. Mas agora Estevão está falando que ele está de pé. Sabe por quê? Porque na hora da aflição, o profeta Isaías também diz que os olhos do Senhor não estão vendados, os ouvidos não estão tampados para o clamor daquele que o busca. Como corpo de Cristo, nós estamos conectados com a cabeça que é Jesus Cristo. Mas nós precisamos ser homens e mulheres que estejam dispostos a abrir mão, ou melhor, estejam dispostos a investir no corpo de Cristo, ainda que esteja ferido. Ainda que olhando, nós estejamos dizendo, não está do jeito que deveria estar. Fico pensando que José pegou o corpo, lavou, deve ter pego uma bucha assim, talvez um pano, limpou, foi naquele lugar onde a lança entrou, e na hora que ele passou ali o pano, para lavar, né, irmãos? Sim, com toda reverência. Quantas lágrimas não deve ter descido nos olhos de José e de Nicodemos. Aí chega Nicodemos, fala: Zé, ô Zé, vamos fazer algo? Olha, eu tenho 100 libras aqui. Eu poderia fazer muitas coisas, mas eu trouxe aqui um composto de mirra e aloés. Sabe, me custou algo. Mas estão falando por aí que daqui 3 dias ele vai ressuscitar. E eu acredito nessa palavra. Eles falam: então vamos perfumar esse corpo que vai ressuscitar. Vamos perfumar o corpo que vai ressuscitar. Irmão, cuidado com as palavras. Libere palavras de bênção. Seja alguém que perfuma o corpo que vai ressuscitar. Seja alguém que libera palavras de vida. Seja alguém, sabe, não permita que os seus olhos vejam apenas a morte. Quando tudo estiver dando errado, quando tudo estiver falando: meu Deus, eu não. Seja alguém que libera coisas, palavras de vida. Sabe quando? Sabe, às vezes eu estou dentro do carro e o inimigo fala assim: eu vou matar seus filhos tudo. Estou sozinho dentro do carro, sabe, irmão, vem esse sentimento, essa percepção no reino do Espírito: eu vou acabar com seus filhos. Com esse tom. O Pedro, você vai ver o que eu vou fazer. A Helena, estava aqui, o Henrique, o Pedro, 18 anos. A Helena, o Henrique, os dois aqui. Você vai ver o que eu vou fazer. Aí, essa matéria fala: Jesus, tem misericórdia. Ai, Jesus, tem misericórdia. Aí fica assim, o coração da gente dá um... Aí eu falo assim: mas peraí, o Pedro, a Helena e o Henrique são do Senhor.
porque eles são herança do Senhor para a minha vida. Espera aí, a palavra do Senhor fala que existe uma bênção para a minha descendência. Espera aí, irmão, quando você estiver ouvindo muita coisa a respeito do corpo, algumas ameaças a respeito da sua vida própria, da sua vida, comece a profetizar e liberar as palavras que você ouviu da parte do Senhor. Espera aí, a palavra do Senhor fala que em Abraão a minha família também seria bendita. Abraão, em ti todas as famílias serão benditas. Espera aí, a palavra também fala, e agora eu vou repetir, que se eu quiser, e se eu ouvir a voz do Senhor, eu vou comer o melhor dessa terra. A palavra diz que bendito serás na cidade, bendito será no campo, bendito será o teu gado, bendito será a cria dos teus gados, benditos serão os teus filhos, bendito será a tua esposa, bendito serás, bendito serás, bendito serás. Eu preciso me apropriar da palavra do Senhor. É que às vezes o tempo está passando, e aí, é esse o texto de Provérbios que diz, Provérbios capítulo 13, versículo 12, que a esperança que se adia, não é que não vai cumprir, irmão, a esperança que demora, sabe, os desejos que a gente tem, as palavras que a gente tem a respeito do Senhor, pela ansiedade do nosso coração, adoece. Mas o desejo cumprido é árvore de vida. Árvore de vida. Sabe por quê? Porque quando o Senhor age em você e sobre você, Ele te qualifica para gerar vida e vida em abundância. Os seus frutos permanecerão. Aí você diz assim, mas eu estou vivendo um tempo, eu sei, o Senhor está cuidando de mim, mas eu não estou vendo os frutos. É na estação própria, meu irmão. É na estação própria. Na estação própria darão os seus frutos. Pastor, o que é que eu faço enquanto eu não estiver dando fruto? Cujas folhas não murcham, seja sombra para o cansado. Seja sombra para aquele que foi castigado pelos labores da vida. Fala, vem para cá, fica perto de mim. Eu tenho algo para te oferecer. Vem para cá. Existe algo que está fluindo aqui, que eu posso te oferecer. Deus nos chamou como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que na estação própria dá o fruto, mas enquanto não dá fruto, seja uma árvore frondosa, que traz refrigério, pastos verdejantes. Guia-me pelas águas tranquilas e refrigera a minha alma. Às vezes o refrigério da minha alma vai ser quando eu me aproximar do Pedro e falar, Pedro, toca uma canção. Saul estava atormentado. Ele olhou para Davi e falou, canta, entoa um cântico de adoração ao Senhor. E aí o salmista no Salmo 144 ele vai dizer, bendito seja o Senhor, rocha minha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Quando você estiver em guerra, compartilhe, comunique com o santo as suas necessidades. Irmão, não sofre sozinho. Carregue, vamos carregar juntos e vamos vencer juntos. Ore, ligue, mande uma mensagem, fala, estou com saudade de você. Manda para o pastor também.
para a pastora também. Sabe, seja essa ferramenta poderosa na mão do Senhor, que nutre o corpo de Cristo. Que nutre o corpo de Cristo. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar. Entenda, esses são dias. Esses são dias dos Josés de Arimateia. Esses são dias que talvez você vai ter que se alegrar por ser injuriado, por amor ao Evangelho do Senhor. Sabe quando alguém fala, você, por amor à obra do Senhor, se alegre, sabendo que igual a você, também os profetas, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A jurisprudência. Existe jurisprudência. Teve gente que sofreu, talvez tenha sofrido mais e permaneceu vitorioso. Não desista quando tudo estiver parecendo que vai dar errado. Invista no corpo. Invista no corpo. Limpe, lave, na esperança de que Ele vai ressuscitar. E de que essa ressurreição é a certeza da sua vitória. Jesus morreu, mas se Ele não ressuscita, o Senhor morreu, mas também ressuscitou para a glória do Senhor. Aleluia. Vamos encerrar entoando uma adoração. Aleluia. Abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, conceda sua graça e te dê de novo, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, conceda sua graça e te dê a paz. aleluia. Sim. Que assim seja. Que assim seja. Paz seja sobre ti. Amém. Sim. Amém. Amém. Declare que a bênção se derrama. Declare isso. Até 1000 gerações, família e teus filhos. Sua presença se acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti. Paz seja sobre a tua casa. De noite E de dia, tua entrada, tua saída, em teu riso, teu choro, é contigo, é por ti. é contigo, é por ti, é contigo, é por
por ti, é contigo, é contigo, é por ti. Amém. Amém. E a bênção. Diga. Levante as suas mãos, declare. Gerações, a família e os seus filhos e os filhos dos teus filhos Bênção te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado. é por ti E de noite e de vai sair. É por ti, é contigo, é por ti. Sim, Jesus, é contigo, é por ti. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não está condenado, mas quem não crê já está. Ele te amou tanto que ele não desistiu de você, ele não te amputou do corpo. Ele não permitiu que você recebesse qualquer outra nomenclatura senão Filho de Deus. A todos quanto recebeu, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Como filho, eu sou parte do corpo. Eu desfruto aquilo que o corpo desfruta. Se o corpo se alegra, eu me alegro. Se o corpo sofre, eu sofro. De uma coisa é certa: sobre todas as coisas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Sabe, talvez você entrou aqui, você um dia até serviu ao Senhor, mas os tropeços, olhou para o corpo e viu que o corpo ainda não estava do jeito que precisava estar. Você que está nos acompanhando em casa, sabe, talvez você está aí no conforto do seu lar, mas existe algo para você. Jesus Cristo morreu por você e pela sua casa, e o Senhor não desistiu de você. Não desista do corpo. Seja como José de Arimateia, que investiu no corpo, ferido, sangrando, crucificado. Você que está aqui, que ainda não confessou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa fazer isso. Quem sabe um dia você andou nos caminhos do Senhor, mas se desviou, parou, deixou de congregar. Não consigo mais. Eu não consigo. Não, irmão, consegue sim. Eu quero dizer para você que a igreja que você sonha, ela existe. Ela não tem a placa do Mevan, não tem das Assembleias de Deus, Quadrangular, Batista, Presbiteriana. Não, ela não tem essa placa. Ela tem um nome: Igreja do Senhor, Corpo de Cristo, Noiva do Cordeiro. E você precisa estar ligado ao corpo de Cristo. Mas sabe, o salmista diz assim, que quando os santos do Senhor se ajuntam, ali Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Deus não te chamou para andar órfão.
Você precisa de uma paternidade espiritual. Você precisa de um pastor. Você precisa de um pastor. De um pastor. Você precisa de estar debaixo de alguém que zela pela sua casa, que se sacrifica pela sua casa. Se você está aqui e ainda não confessou a Cristo como Senhor e Salvador, se você um dia confessou a Cristo como Senhor e Salvador, mas se desviou, enquanto nós continuamos a entoar esse cântico por mais um breve momento, e você deseja se reconciliar com o Senhor, amém, essa é a hora. Amém. No nome de Jesus. No nome do Senhor. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Aleluia. 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 Nós vamos encerrar a reunião, mas o culto continua. Vá para casa com a responsabilidade que o Senhor está te levantando, como José de Arimateia, como Nicodemos, que vão investir no corpo, na certeza de que ele vai ressuscitar. Semana que vem nós temos nosso culto de primícias. Você que é da casa, você vai sair, na saída você vai pegar um papelzinho ali com o diácono Lindauro. Nesse papelzinho tem um item para que a gente possa compor as nossas cestas básicas. Parte dessa arrecadação vai para a cozinha, para fazer o almoço da nossa cozinha comunitária. Parte vai para as famílias que nós atendemos, irmãos que é da comunidade, pessoas que talvez nunca vão entrar dentro de uma igreja, mas que ainda assim nós vamos ajudar. E como eu já disse, nós não ajudamos pela necessidade que eles têm, mas nós ajudamos por aquilo que o Senhor fez em cada um de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto. Você que está nos visitando, eu não sei se você deixou seu contato aí, mas por favor, deixe o seu contato. Pegou o contato, Lindauro? Então deixe o seu contato lá na mesa dos diáconos, nós queremos falar com você. É muito fácil, você vai deixar o seu nome e o seu telefone. No nome do Senhor, vai em paz, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de você. Vá para viver a melhor semana da sua vida. Você que está em casa, receba graça, glória. Que o favor do Senhor alcance a sua casa. No nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Vai em paz, em nome de Jesus. Derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu choro é contigo.